e nós vamos ficar de pé e receber esse príncipe do Evangelho. Sim, senhor. Glória a Deus, glória a Deus. O dela é melhor. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Em Minas Gerais isso não é problema. Ô terra de gente bonita, né? É só dar uma olhadinha no casal aqui, né? Pastor Jerônimo, falei para ele, me dá a receita, né? Não envelhece, não muda, não solta as tiras, não... É o amor, né? É o amor. Pastora Nina, não, vocês estão muito bem, tão lindos. Eu estou me sentindo avô dele aqui, né? Que saudade que eu estava de você, meu amigo. O respeito que eu tenho por você, me dê aqui. Sem hipocrisia. Pastor Jerônimo é diferenciado, tem um ministério lindo, eu tenho um profundo respeito, e vir aqui é um presente para mim, tá? Eu já tenho alguns anos que eu não saio da minha cidade de domingo, porque eu estou pastoreando também. Aí quando o Roberto disse, é com o pastor Jerônimo, eu disse, a minha igreja vai ficar sem pastor hoje, porque eu quero rever meu amigo. Então é uma alegria estar aqui, tá? Deus abençoe o senhor. E eu tomei esse negócio aí, eu só não posso ter mais filho, tá? Senão vai dar divórcio lá em casa. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Alegria rever os pastores, pastor Emilson. O Emilson está magrinho, né? Só não diminui o tamanho, né? A mão do Emilson parece uma raquete de tênis. Ele foi me dar a paz do Senhor ali, a mão dele veio até no meio do meu cotovelo aqui. Atos capítulo 3, versículo de número 6, está escrito: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí ainda. Agora aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos. Entendemos que dentro de alguns minutos e mais uma vez, o templo dos anjos ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque este santuário com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Belo Horizonte. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Jesus, e mostra
o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tome seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para este lindo culto, já vimos Deus operar aqui. O culto no Templo dos Anjos, ele é pleno, ele é perfeito. O que às vezes a gente vê aqui em um dia de culto, eu acabo não vendo durante meses caminhando pelo Brasil e pelo mundo. E falo isso aqui como um pastor que já tem experiência. Lembro-me quando a primeira vez que preguei aqui, a experiência que eu tive no culto foi tão violenta, que no dia seguinte, quando eu fui pregar de novo, eu disse: tem igrejas que eu tenho que jogar fogo no povo, mas lá em Belo Horizonte, é o povo que joga fogo na gente, né? Essa é a marca do Templo dos Anjos. Então, absorva tudo que você está recebendo aqui, volte para sua casa com a sua botija cheia de azeite. Amém? O texto que eu li é conhecido. Quem aqui nunca parou para meditar, ou nunca ouviu um pregador pentecostal falar sobre a cura daquele paralítico na porta do templo de Jerusalém? Só que dias desses eu estava meditando, pastor Jerônimo, e o Senhor fez queimar meu coração, porque eu parei para pensar nos personagens dessa história. Nós temos 3 personagens aqui. Nós temos Pedro, nós temos João e nós temos o paralítico. Não sabemos o nome do paralítico, porém sabemos que ele tinha mais de 40 anos de idade. Capítulo 4 e 5 do livro de Atos vai desenhar essa história para nós. Como todo pregador é curioso, eu comecei a estudar para saber como é que funcionava o sistema religioso daquele tempo, para receber na porta das suas igrejas pessoas que queriam e precisavam de um milagre, pessoas que tinham algum tipo de anomalia física. A Bíblia Sagrada faz questão de dizer para nós o nome da porta pela qual o rapaz entrou, ou pela qual Pedro e João iam entrar, que era a porta chamada Formosa. Diga comigo, Formosa. Aquele templo tinha 12 portas, mas o milagre aconteceu apenas para um que ali estava, para aquele que estava sentado na porta Formosa. Por que a Bíblia Sagrada destaca esse rapaz? Porque naquele tempo antigo, todas as portas desse santuário tinham uma espécie de dono. Em cada porta havia alguém com uma anomalia física, e essas pessoas eram privilegiadas, mesmo sendo pessoas defeituosas. Eram privilegiadas porque eram filhos de pessoas que tinham influência, porque somente a influência daria a eles o direito de pedirem esmola, porque para o povo judeu qualquer doença estava atrelada a pecados. Lembram quando trouxeram para Jesus um homem doente, e os discípulos dele perguntaram: mestre, quem pecou, ele ou os pais dele? Ainda bem que perguntaram, porque Jesus acabou com aquela história do diabo dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. O que aconteceu na vida dele foi para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, para o judeu, qualquer doença estranha demais estava atrelada à maldição. Então os malditos não podiam caminhar pelas ruas da cidade em paz. As cidades eram cercadas por muralhas, muralhas que fechavam em um portão que era aberto às 6 da manhã e era fechado às 6 da tarde. Imagine vocês que as pessoas durante a madrugada não podiam sair da cidade, por conta dos bandidos, dos assaltantes que ficavam nos arredores. Mas bem próximo às cidades, ficavam também um lugar chamado Vale dos Rejeitados. Era lá que ficavam a maioria das pessoas que eram aleijadas, cegas, leprosas, etc. Então, esses que tinham a habilidade de entrar na cidade para pedir esmola, eram pessoas privilegiadas, parentes ou amigos de políticos. Eles tinham uma espécie de alvará, que dava a eles o direito de pedir esmolas. Nós vamos lembrar de um cego muito famoso da Bíblia, o nome dele Bartimeu. Quem lembra de Bartimeu? Bartimeu gritou tanto que alguém mandou ele ficar quieto, porque estava atrapalhando o culto, aí que ele gritou mais ainda.
o grito dele chegou ao seu alvo, que era o ouvido de Jesus. Jesus perguntou: que gritaria é essa? Alguém disse: tem um cego gritando. O Senhor disse: traz ele até mim. Quando alguém falou: pode parar de gritar que Jesus está te chamando, o cego ficou em pé e do nada pegou a capa que ele estava usando e jogou no chão. Isso nunca te chamou a atenção? Será que ele ficou com muito calor e ele pegou a blusa que estava sobre ele e jogou fora? Não, aquela capa era um documento, era o alvará que a prefeitura daquela cidade deu a ele como direito para ele pedir esmolas. Agora pense num cego que enxergava mais do que quem tinha visto. Quando Jesus mandou chamar ele, ele ficou em pé, pegou a capa, pegou o alvará, pegou o Bolsa Família, pegou tudo aquilo que o governo dava, jogou para trás e disse: não preciso mais de prefeitura, não preciso mais de governo, eu só preciso daquele que é dono de todas as coisas. É coisa bela. Então, esse moço que está sentado na porta do Templo Formosa, com certeza está ali há mais de 25 anos, porque a Bíblia vai falar para nós no capítulo 4 e 5 que ele tinha mais de 40 anos. Com 15 anos de idade, depois de ter feito seu bar mitzvah aos 12, com certeza ele já ganhou da sua família esse direito. A família foi até a prefeitura, por influência, deram para ele o direito de pedir esmolas, e ele conseguiu um lugar especial, a porta chamada Formosa. Até aqui quem entendeu, diga amém. Os outros dois personagens da história, pastor Jerônimo, Pedro e João, não estão indo ali pela primeira vez. Todos os anos, depois da Páscoa, depois da festa do Pentecoste, eles entravam naquela mesma igreja para fazer um culto de ação de graças pelo ano, ou para agradecer a Deus pela vitória de ter um ano de muita conquista, ou pedir perdão a Deus por terem tido um ano de muita miséria. Pedro e João eram sócios em uma embarcação. Todos os anos eles iam naquelas mesmas festas. Depois da Páscoa passavam pelo Pentecoste. Depois do Pentecoste iam àquela igreja, participavam no culto de ação de graças e então retornavam para a sua pescaria, para a sua vida normal. Ano após ano eles faziam isso, eram sócios. Eles entravam exatamente por aquela mesma porta. E aqui eu acho interessante, porque a Bíblia fala o nome da porta, Porta Formosa. Por que é que Pedro e João entravam por aquela porta? Por que que eu, pastor Marco Feliciano, acredito que eles entravam todos os anos, ou todas as vezes que iam àquele culto, por aquela mesma porta? Porque um crente, depois de 5 anos na mesma igreja, ele acaba ficando dono do lugar onde ele senta. Já perceberam isso ou não? Aqui não tem isso, não, é só na minha igreja, né? Você chega atrasado, bom, diz: irmão, esse lugar é meu, né? Mas não está o nome da criatura escrito ali. Mas é que ele vem ao culto tantas vezes, senta tanto no mesmo lugar, que ele se sente dono. Então Pedro e João entravam por aquela mesma porta. Lembrando que aquele templo tinha 12 portas. Pedro e João conheciam aquele paralítico, e aquele paralítico conheciam Pedro e João. E a história é engraçada, porque o paralítico não é cego, ele é paralítico. Pedro e João estão chegando, ele estende a mão e pede uma esmola. Ele não pede esmola olhando para baixo, ele pede esmola olhando para Pedro e João. Ele estende a mão e diz: me dá uma esmola. E o interessante é que Pedro vai falar com ele agora usando a palavra no plural: olha para nós. Mas o paralítico já estava olhando para eles. Ele está pedindo esmola, me dá uma esmola. E Pedro grita, Jerônimo: olha para nós. Eu fiquei me perguntando, por que Pedro está pedindo para o paralítico olhar para ele, se o paralítico já estava olhando, pedindo uma esmola? Aí eu comecei a entender que Pedro não estava falando com o paralítico. Pedro queria a atenção de todos os que estavam ali. Pedro não falou, ele gritou. Como é que o senhor sabe? Quem escreveu esse livro aqui foi Lucas. Lucas ouviu testemunhas que estavam naquele dia, e as testemunhas disseram: Pedro e João estavam entrando no templo. O paralítico estendeu a mão pedindo esmola, e Pedro deu um grito: olha para nós. Pedro não estava chamando a atenção do paralítico, Pedro queria plateia. Pedro não estava normal, Pedro estava possuído, e não era por coisa ruim. Pedro estava anormal. E é aqui que eu quero meditar com vocês. Eu quero saber que Pedro é esse. Que Pedro é esse que do nada arrumou coragem, que do nada arrumou uma audácia, uma autoridade, que olhou para um paralítico, um homem que tinha pelo menos uns 70 quilos, com as pernas travadas, sentada no chão. E Pedro diz para ele: olha para nós, usando o plural, olha para nós, para mim e para João,
Só que de repente Pedro para de falar no plural e usa o singular. Eu não tenho prata. Pergunte para mim, por que ele fez isso, pastor? Eles já iam entrando, quando o paralítico pediu esmola, e Pedro disse, olha para nós. João falou, já vou ter que mexer na carteira. João já foi pegando a oferta. Pedro, nem João sabia o que Pedro ia fazer. Acho que até João ficou apavorado. Olha para nós. João já falou, vou ter que dar a oferta, vou ter que dar a esmola. Quando ele foi pegar a esmola, Pedro disse, eu não tenho. Talvez João tenha. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E o paralítico, não. Fiz de propósito. O paralítico não andou. Está escrito, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O paralítico do jeito que estava ficou. A fórmula de encantamento de cura não funcionou. A teologia que ele aprendeu com Jesus no caminho, que Jesus disse, em meu nome, não funcionou. Eu queria que vocês meditassem comigo, o que foi que aconteceu com a mente de Pedro, em alguns milésimos de segundos. Lembrando que Pedro teve experiências ruins no final do seu caminhar com Cristo. Depois teve uma experiência de misericórdia quando Jesus ressuscitou. Passou pelo Pentecoste. E é a primeira vez que ele vai atuar como ministro. É a primeira vez que ele toma uma atitude isolada, sozinha. Então ele vai começar o ministério dele aqui. Ele olha para o paralítico e diz, é agora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não andou. Vocês podem imaginar a mente de Pedro voltando lá nos evangelhos, porque eu tenho dois Pedros aqui na Bíblia. Eu tenho o Pedro dos evangelhos e o Pedro de Atos dos Apóstolos. Eu quero saber o que aconteceu, porque o Pedro dos evangelhos é um fracasso como ser humano. O Pedro dos evangelhos afunda nas águas. O Pedro dos evangelhos andou a vida inteira ao lado de Jesus, confiando numa espada escondida debaixo da sua roupa, que ele usou na noite em que Jesus foi traído, para arrancar a orelha de um soldado. O Pedro dos evangelhos é o Pedro que atrapalha o culto do lava-pés. Jesus vai lavar os pés dele, ele tira os pés, ele acaba com a aura espiritual, com o momento de alegria daquele culto. O Pedro dos evangelhos ouviu um puxão de orelha de Jesus publicamente, o Senhor falando, o diabo está pedindo a sua alma para se andar com ela. O Pedro dos evangelhos dá vergonha em qualquer pessoa. Um dia Jesus foi repreender um espírito que estava dentro de Pedro, e não era Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca-Rua. Quem estava dentro dele era Lúcifer. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Quem estava dentro de Pedro era a estrela caída, o anjo caído, o arqui-inimigo de Deus. Olha como estava a vida de Pedro andando ao lado de Jesus. E sabe o que mexe mais comigo? Jesus nunca desistiu dele. Jerônimo, Pedro tinha todos os motivos para nós como pastor falar assim, ó, sai da minha igreja, vai para outro ministério, você só me dá trabalho, você fala demais, você troca as mãos pelos pés, você erra mais do que acerta, você só me dá dor de cabeça. Pedro era o discípulo que era uma espécie de piada para os demais. Todo mundo sabia que Pedro era desafortunado. Pedro não tinha equilíbrio emocional. Pedro era bipolar. Ele ia de 0 a 80 em 5 segundos. Qualquer pessoa em sã consciência tinha mandado ele embora. Nesse dia em que Pedro estava endemoniado, Jesus poderia ter dito, para trás de mim, Pedro. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Pedro fica. Por que Pedro fica? Porque o meu Deus ama desafios. Quanto pior para o homem, melhor para Deus. Deus é capaz de transformar a maldição em bênção, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é que o Senhor tem para mim nesta manhã? Eu começo dizendo isso. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres, alguns com um futuro brilhante, outros sem futuro nenhum.
Algumas pessoas amadas pela família e respeitadas pela sociedade. Outros são vistos de cima para baixo como gente que nunca venceu na vida e talvez nunca vencerá. Muitos aqui já foram expulsos de ministérios, inclusive. Eu estou falando agora por revelação divina. Muitas pessoas que estão aqui hoje vieram inclusive hoje porque essa madrugada, essa noite que passaram foi uma noite de tristeza, uma semana de humilhação profunda. Alguns chegaram a dizer: é meu último dia. Pois o Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer: calma, Pedro. Não importa o que as pessoas falam de ti, não importa nem quem estava operando em ti, porque hoje o Senhor manda embora tudo que não presta, e Ele prepara um tempo de modificação na sua vida. Olha, é muito forte. O Pedro dos evangelhos me dá vergonha, mas o Pedro de Atos dos Apóstolos, esse me dá apavoramento. Pergunte por quê? Ele anda e a sombra dele levanta os doentes. Não, você não entendeu. Ele não tinha uma voz bonita igual a do pastor Jerônimo, nem essa poderosa oração. Era só andar, Jerônimo. A sombra do Pedro, a sombra. Não era o suor dele, não era a roupa dele, não era o pano de Paulo, era a sombra dele. Levantava os paralíticos. Quem já leu o Atos dos Apóstolos, do capítulo 2 ao capítulo 5, ficou espantado como eu. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque lá no capítulo 4, entre o verso 7 e 13, a Bíblia diz assim: um homem ouviu Pedro pregar, pastora Nina, e falou: não são pois esses homens iletrados, incultos, que era a tradução disso, analfabetos? Quem estava ouvindo Pedro falar, disse: esse homem é um iletrado, é um analfabeto. E por que a pessoa estava apavorada? Porque entre o capítulo 2 e o capítulo 4, Pedro recita de cor 20 textos do Velho Testamento. Não, você não entendeu. Pedro é analfabeto. Pedro nasceu num tempo de miséria em Israel. Quando Jesus pisou na terra, 95% dos judeus não tinham acesso à escola. Os romanos dominaram os judeus de uma forma tão violenta e cruel que tirou deles a dignidade, Júlio. 75% dos ganhos dos judeus naquela época era usado para pagar de impostos. As pessoas mal tinham o que comer. Por isso, quando Jesus aparece, as pessoas começam a correr atrás dele em procissão. Teve um dia que ele tinha 15 mil pessoas na frente dele, cidades inteiras. As pessoas não tinham motivação para trabalhar, porque trabalhavam em troco da comida, não tinham esperança, não sabiam ler nem escrever. Pedro fazia parte desse grupo, não sabia ler nem escrever. Pedro não era da tribo de Levi, que era obrigado a ser um escriba, a saber ler. Pedro era só um pescador, era analfabeto. Aí eu pergunto: como é que um analfabeto salta no meio de uma multidão e diz: aqui não tem ninguém bêbado? O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que disse: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Jesus está aqui. O que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, pastor? Eu quero falar com você. Eu quero resumir toda essa pregação em uma única palavra. Memoriza ela aí: metamorfose. Diga comigo: metamorfose. Pergunte ao seu irmão: sabe o que é isso? Metamorfose não é cirurgia plástica. Metamorfose não é harmonização facial. Metamorfose não é trocar o cabelo com Velaton. Não é tomar Monjaro nem Ozempic. Metamorfose é uma transformação, é sair de um estado para outro e ficar irreconhecível. Na ciência, na biologia, tem um ser que passa por uma metamorfose que você já viu desde a sua infância, principalmente em Minas Gerais. Quem aqui já viu uma lagarta? Lá em São Paulo a gente chama de taturana ou mandruvá. A gente olha aquele bicho asqueroso, porque é asqueroso, andando com as suas centenas de patas, ondulando. Algumas têm cheiro ruim, outras deixam uma gosma nojenta pelo chão, outras o pelo dela queima a gente. A gente olha aquilo e tem asco. É um ser
que não presta para muita coisa, anda lá embaixo. Aliás, destrói plantações inteiras. Mas de repente, do nada, uma lagarta vai para um lugar elevado, ela se pendura em um galho ou em uma parede, e ela cria ao redor dela um casulo. E não é que daqui a pouco o casulo vai rasgando. E o que é que sai de dentro do casulo? Uma borboleta. A lagarta rasteja, a borboleta voa. A lagarta dá nojo, a borboleta cria admiração. O que o senhor está falando, pastor? O Pedro dos evangelhos era uma lagarta. Era uma lagarta que as pessoas tinham asco dele, não acreditavam nele, porque só andava rastejando. Agora o Pedro de Atos dos Apóstolos, ele virou uma borboleta. Um homem veio trazer uma oferta para ele, ele não pegou a oferta, ele olhou para o homem e disse: por que mentistes ao Espírito Santo? De onde Pedro tirou isso? Pedro não era mais o Pedro. Ele olhava e não via as pessoas só por fora. Pedro via a mente das pessoas. Nada ficou mais escondido para Pedro. Pedro se tornou uma criatura tão forte, mas tão extraordinária, que Jesus disse: vou te dar um presente, está aqui a chave da minha igreja. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O culto desta manhã foi marcado pelo Eterno só para te dar um recado: estou transformando você. Já começamos no culto, uns entraram estéreis, já estão saindo férteis daqui. Alguns estão entrando pobres, sairão daqui com uma ideia que ficarão ricos. Ou entraram doentes, vão sair mais saudáveis do que quando nasceram. Entraram aqui solteiros, vão encontrar um casamento. E o casamento vai ser feito com pessoa bonita, cheia do Espírito Santo e rica. E eu estou liberando a palavra. Alguém pega ela. Pega ela. Transformação, metamorfose. Não aceite nada menos do que isso. Não aceite nada menos do que Deus transformar a sua vida. Pastor, isso aí é bravata de pregador. Não, não é. Isso é Bíblia. O que é que eu preciso para ter a minha vida transformada, pastor? A primeira coisa é parar de entrar na igreja apenas e entrar dentro do culto. Entendeu aí ou não? Não basta vir para cá, sentar nessa cadeira, ficar com essa perna cruzada, com a mão no queixo, olhando para o pregador e ficar filosofando. To be or not to be, that's the question. Não, aqui não é lugar de filosofar, aqui é lugar de você se envolver. Essa aqui é uma igreja pentecostal. Aqui dentro os anjos passeiam, voam, levam orações, trazem respostas. Aqui nós acreditamos que o sobrenatural acontece. Então, para que isso aconteça, você também não pode vir para cá e ficar olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Não adianta entrar aqui nesse culto emocionante. Já vimos cura divina, já vimos revelação divina, e você ficar com essa boca travada. Achou que eu não ia falar? Com essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Se você quer ter uma transformação, começa com você agora. Vai arrancando o lixo que está no seu coração, a mágoa que está no seu coração, a falta de perdão que está no seu coração. Comece a liberar perdão, comece a orar por aqueles que te amaldiçoaram, e Deus vai virar a sua sorte nesta manhã. Deus vai transformar a sua vida nesta manhã. Deus vai mudar a sua história nesta manhã. Ei, não é preciso muito. Jesus precisou de 15 minutos apenas. Pergunte para quê? Para transformar uma prostituta de luxo na maior missionária do Novo Testamento. A mulher samaritana deixou em casa uma vida pregressa, onde as pessoas debochavam dela porque teve 5 maridos, e o que estava agora era um amante dela. A prostituta de luxo encontrou com Jesus, 15 minutos de conversa. Ela entra na cidade transformada.
como a maior missionária do Novo Testamento. Ela ganhou a cidade dela inteira. Não foi a vizinha, não foi a manicure, não foi a amiga. Ela ganhou a cidade inteira. A Bíblia diz: e a cidade toda de Sicar desceu até o poço para ouvir Jesus. Jesus pregou, a cidade toda foi abençoada. No fim do dia, as pessoas estão entrando na cidade. A samaritana está chorando ainda num canto e alguém dá testemunho. Agora cremos, não porque você pregou para nós apenas, cremos porque nós vimos que ainda existe profeta em Israel. Tem mais histórias na Bíblia. Tem um menino que saiu de casa pensando apenas na barriga dele, levou um alforje com um pão para comer, saiu procurando a jumenta do pai dele. Não é que no fim do dia ele volta para casa como rei de Israel? Você não entendeu, né? Vou contar de novo. Saul saiu de casa com uma missão: procurar as jumentas que o pai dele havia perdido. Só se preocupou em levar pão. Quando o pão acabou, ele disse: vou embora porque acabou o pão. Foi o empregado dele que disse: não, aqui perto mora o homem de Deus. Vamos até o homem de Deus, que ele vai revelar onde estão as jumentas do seu pai. E não é que quando ele foi chegando na porta da casa do profeta, o profeta saiu antes, chegou e disse: eu estava te esperando. Por quê? Você saiu procurando jumenta, vai voltar como dono de todos os rebanhos de Israel. Para chegar até mim, você pediu 1/4 de ciclo de prata para o seu empregado, vai voltar como dono de todas as minas de ouro e diamante de Israel. É disso que eu estou falando, em uma transformação. E sobre Saul temos a confirmação, porque a Bíblia diz que Samuel falou assim para ele: quando você se apartar hoje de mim, você vai passar pelo sepulcro de Raquel que está em Zelza. 2 homens do cemitério sairão ao seu encontro e te dirão para você tomar cuidado, porque o seu pai está preocupado a respeito das jumentas. Ignora eles, continua caminhando. Você encontrará então um grupo de homens que terão pães, eles vão repartir pão com você. E ele continua dizendo: e quando você passar por eles, você vai encontrar um grupo de profetas que descem do alto com saltérios, flautas e tambores. Eles estarão profetizando. Saul, você vai entrar no meio deles, e o Espírito de Deus se apossará de ti e te transformará em um outro homem. Transformação. Chega de maquiagem. Chega de cultos onde você vem e só quer ouvir uma palavrinha que te deixa de pé. Pastor, eu amo ouvir uma palavra de autoajuda. Não precisa vir em igreja para receber autoajuda. Fique em casa, digita lá Pablo Marçal que você ganha mais. Digita lá Tiago Brunet. Ou vai assistir esses pregadores novinhos aí, bonitinhos, sentadinhos num banquinho, com a perninha cruzadinha assim, com a cleans no rosto, dizendo: lindo! Linda! Fofinho! Fique em casa vendo eles. Isso é autoajuda. Aqui não é lugar de autoajuda. No templo dos anjos você vai receber ajuda do alto. É ajuda do alto. E a ajuda do alto começa com línguas estranhas, poder do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, profecias, interpretação de línguas, dons de curar os enfermos, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. Vai recebendo a sua parte. Meu Deus, sente aí, porque eu vou encerrar agora. Olha que coisa linda eu aprendo aqui, pastor Jerônimo. O Pedro, você pode me ajudar? Você pode trazer a cadeira aqui? Ele vai ser meu paralítico. Fique aqui olhando para mim. O Pedro falou: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele não levantou nem andou. O diabo deve ter vindo no ouvido de Pedro falar: você ainda é o Pedro dos evangelhos. Você ainda é o Pedro que negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Covarde. Você é o Pedro da espada. Você é o Pedro que afunda nas águas. Pedro tinha todos os motivos para sair dali, desistir do ministério dele. É a primeira vez que ele está usando tudo que ele aprendeu com Jesus. É o início do ministério. Imagina, você manda o paralítico levantar e o paralítico não levanta. A igreja toda estava olhando, as portas, todos paralisaram, porque Pedro gritou: olha para nós. Até João está olhando para Pedro. Eu imagino João até saindo de perto. O paralítico não andou. É coisa dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque quando dá errado é isso que a gente faz. Mas Pedro não hesitou. Pedro não estava normal.
A Bíblia diz: e Pedro, tomando pela mão direita. Escute, é um homem que nunca andou, as pernas estão mortas. É um homem de 70 quilos. Pedro estava tão cheio que a Bíblia diz que Pedro arrancou o homem do chão e, tomando pela mão direita, o colocou em pé. E o homem começou a saltar, a pular, e entrou no templo cantando, gritando, adorando e dizendo: só o Senhor é Deus. Estou com o corpo todo arrepiado. Ei, o que é que tinha Pedro? Que Pedro é esse? O Pedro que nega Jesus diante de uma vendedora de púrpura, agora enfrenta um paralítico. Não era uma dor de cabeça, não era aquela doença que a pessoa não está vendo, você diz está curado, a pessoa não sabe se foi ou não foi. Está ali, todo mundo vendo. Pedro arrancou o homem do chão, Jerônimo, com a mão. Um homem de 70 quilos, ele tirou o homem do chão, ele botou o homem em pé, as pernas obedeceram Pedro. Eu falei: Jesus, o que é que aconteceu com Pedro? O Senhor disse: Pedro não estava normal. Tinha algo dentro dele que ele não tinha antes. Eu quero pedir: Senhor, me perdoa, não é algo, tinha alguém dentro dele que não tinha antes. Pedro passou por um processo, e tudo por causa de um único culto. Não foi 2 nem 10. O que separou Pedro de Atos, do Pedro dos Evangelhos, foi um culto, um único culto como esse. Eu vou contar para você como é que foi o culto. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, e todos, e todos, e todos, e todos, e todos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que caia sobre o templo dos anjos a mesma unção que caiu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, seja tomado pela presença de Deus, agora, agora, agora. Não deixe esse culto terminar de qualquer forma. Não permita que o diabo roube a sua bênção. Se você é batizado com o Espírito Santo, seja destravado agora. Se há muito tempo você não era renovado, seja renovado agora. Recebe fogo nos pés, recebe fogo nas mãos, recebe fogo no coração. Recebe fogo agora, agora, agora. Porque eu quero navegar no oceano do Espírito, Roberto. Espírito, Espírito, e desce como vem como em Pentecoste e enche-me de novo. É a sua vez, mineiro, recebe. Espírito, Espírito, que
Liberta, Senhor. e Liberta. enche-me de novo, novo, novo. Espírito, Recebe. Seja batizado com o Espírito Santo agora. e desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me. Para terminar, levante a mão direita para o céu comigo e diga: em nome de Jesus, todos os demônios que travaram a minha vida, que não me deixaram mudar, que roubaram as minhas oportunidades, que esfriaram a minha fé, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora, feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3, vamos jogar no chão e pisar em cima. E aí você vai abraçar 2 pessoas e vai dizer: Deus está transformando a minha vida. Não serei mais lagarto, eu serei uma borboleta. Não serei mais um fracassado, serei alguém em quem Deus confia. A sua família precisa disso, a sua história precisa disso. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida depois desta manhã. 2,75, Jesus vem buscar uma igreja viva, e a igreja viva tem que estar transformada. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 2 pessoas. E eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? E só para não perder o costume, Jerônimo, sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Em breve Jesus o céu vai aparecer. A igreja. E agora? Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja
Amém? Murche a barriga e estufe o peito. Quem tem problema no coração morre. Murche a barriga e estufe o peito. Olhe nos olhos da criatura que está do seu lado. Se o olho dela não estiver vermelho, enfie o dedo no olho dela. Diga, você entendeu? Diga, você é uma lagarta ou uma borboleta? Só quem quer voar, dê mais um grito de glória a Deus.